Então, boa tarde, pessoal. Nas aulas anteriores a gente aprendeu um pouco os conceitos básicos de cinemática, posição, deslocamento, né, referencial, velocidade média, né? Hoje a gente vai aprofundar mais no conceito, né, do nosso primeiro modelo, que é o movimento, né, retilíneo uniforme, tá? Ou abreviadamente MRU, tá? Mas antes da gente adentrar, né, nas equações do MRU, a gente vai precisar falar um pouco, né, de alguns conceitos, tá? Né, como velocidade instantânea, e para isso a gente vai precisar de um pouco mais, né, de ferramentas matemáticas, né? Falar um pouco de derivada, falar um pouco de cálculo diferencial integral, tá? Primeira coisa é que o MRU é o movimento mais simples que a gente vai encontrar aqui na cinemática, né? Ele é definido, né, por três características simultâneas, tá? Tem uma trajetória reta, né? Uma velocidade constante e aí a aceleração nula, né? Como consequência, tá? Na prática, é uma idealização que existe, né? Porque o movimento sempre, mesmo que seja, você tem uma velocidade aproximadamente constante, tá? Você tem alguma perturbação, tá? Mas é uma idealização bastante útil, tá? Porque ela descreve muito bem situações, né, reais, né, por curtos intervalos de tempo, tá? Como, por exemplo, a velocidade do carro numa rodovia, do avião, né, de uma partícula, né, na ausência de forças, tá? E assim por diante, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa distinguir os conceitos, né, que são frequentemente confundidos, tá? A velocidade vetorial, né, ela tem magnitude, direção e sentido, tá? Então, em uma dimensão, a gente determina o sentido, né, através do sinal. Tá? Então, se é mais, né, é positivo, se é menos, é negativo, tá? O que acontece? Na velocidade escalar, ou a rapidez, né, é apenas a magnitude, né? Ela é sempre não negativa, né? Tá? Então, ela nunca é negativa, ela é zero, ela é positiva, tá? Então, ela basicamente é o que o carro, né, o velocímetro do carro indica, tá? Ele nunca mostra é, menos 60 km por hora, tá? Sempre vai mostrar a partir do zero, né? Mesmo que você esteja voltando, tá? Mesmo que você esteja dando ré, tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial ela é constante, tá? Em todas as suas características, tanto magnitude quanto direção não mudam, tá? Então vamos construir o conceito de velocidade, né, de maneira gráfica, que talvez seja mais saudável, tá? Aqui a gente tem um gráfico, né, da posição, né, contra o tempo em dois pontos marcados, tá? XI, né, a posição inicial, né, no tempo inicial TI e a posição final XF no tempo final TF, tá? E a gente define a velocidade média entre esses dois pontos, né, como sendo o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, né? Então, geometricamente, a gente viu que isso é a inclinação da reta que une os dois pontos, né? Que a gente já falou também sobre isso, que essa reta é a reta chamada de secante, né? A reta secante. Ah, por enquanto, ela só nos dá, né, a média, né? A gente não sabe o que aconteceu entre esses intervalos, né? Então, vamos, o que acontece se o objeto não se move com velocidade constante, né? O que o gráfico mostra para a gente, né, em cada instante específico, né? Então, para responder isso, a gente precisa, né, ir um pouco além da velocidade média, tá? A gente precisa de um conceito, né, mais fino, tá? Que é a velocidade instantânea, né? E aí, para a gente desenvolver isso, a gente vai fazer um desenvolvimento aqui um pouco elegante, tá? A gente vai aproximar, né, esses pontos, né, do tempo inicial e o tempo final, né, reduzindo o intervalo entre eles, tá? Então, lembre aqui que a inclinação, né, da semi-reta, né, que sai entre os pontos aqui, ela dá a velocidade média, né? Tá? Então, a tangente de θ aqui é ΔX sobre t, né? A velocidade média também é definida da mesma maneira, tá? A gente tem que a inclinação dessa semi-reta no gráfico é a própria velocidade média. Então, o que acontece se a gente pegar esse intervalo e for diminuindo, né? Então, fazer um intervalo de tempo menor, tá? Então, aqui a gente começa a ideia fundamental do cálculo diferencial, né? A gente pega a reta secante entre esses dois pontos e começa a aproximar o ponto do primeiro, reduzindo o intervalo de tempo, tá? Essa reta secante, ela vai girando, né? Mudando de inclinação à medida que a gente vai aproximando os dois intervalos de tempo, né? Então, veja como a reta vai ficando cada vez mais próxima
de uma posição específica, né? Se a gente for reduzindo esse intervalo de tempo mais ainda, até que vai chegar o ponto que quando esse intervalo de tempo está muito, muito pequeno, que a gente vai dizer que esse intervalo de tempo ele tende a zero, tá? Onde esses dois pontos praticamente se fundem, né? A reta secante ela se torna a reta tangente à curva daquele ponto, né? E essa é a ideia central do cálculo diferencial, né? O limite da razão, né, ΔX sobre t, quando t tende a zero, né? Esse limite é o que a gente vai chamar de derivada, né? E fisicamente a gente vai definir a velocidade, né, instantânea como sendo, né, a velocidade média, né, tomada no intervalo de tempo, que esse intervalo de tempo vai a zero. Tá? Então, geometricamente, a inclinação da reta tangente ao gráfico no instante, né, que a gente está considerando. Tá? Né? Então, esse intervalo de tempo vai a zero, então a gente está considerando que aquela velocidade da partícula, tá, é a velocidade naquele instante de tempo. Tá? Então, enquanto a velocidade média é a inclinação, né, da secante entre dois pontos, a velocidade instantânea é a inclinação da tangente em um único ponto. Tá? Tem que ficar claro isso. Né? Tá? A gente vai denotar, né, esse limite, né, da variação, desculpa, esse limite da velocidade média quando o intervalo de tempo vai a zero, tá? Por dx dt, tá? Ou seja, lê-se isso aqui a derivada de x em relação a t ou a variação da posição em relação ao tempo, tá? Por que a gente precisa do cálculo na física, tá? Por que a gente não pode usar o que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Tá? Porque a posição, velocidade e a aceleração aqui, elas estão conectadas por derivadas integrais, tá? Essa é a linguagem natural dessas relações. Tá? A derivada é a taxa de variação instantânea. Né? Tá? Ou seja, e a gente vai ver que a integral, por sua vez, é o acúmulo. Né? Então, com essas duas ferramentas, a gente vai conseguir descrever qualquer movimento. Né? Por mais complexo que ele seja, né? Nas próximas aulas a gente vai ver isso, né, em ação. Tá? Então, a derivada, né, de uma função f de t em relação a t é formalmente definida como esse limite. Tá? A gente vai chamar aqui de f', né, que vai ser, então, o limite, né, quando ΔT tende a zero, de f de t mais ΔT menos f de t dividido, né, por ΔT. Tá? A interpretação geométrica aqui, para a gente, é o que importa. Tá? Que a derivada vai ser a inclinação da reta tangente no gráfico nesse ponto considerado aqui. Tá? Então, na figura, a gente vê a curva, né, aqui em cinza, f de t. Né? No ponto onde a gente está calculando essa derivada, né, a gente tem a reta tangente naquele ponto. E essa reta tangente é exatamente, né, o f', exatamente a derivada. Tá? Conexão com a física aqui é imediata. Né? Se x de t aqui é a posição, então dx dt aqui é a própria velocidade. Né? E se v de t é a velocidade, então dv dt vai ser a aceleração, tá? Que seria a taxa de mudança da velocidade. Ok? Aqui a gente vai, como eu vou começar a falar só de funções simples, tá? Então eu vou precisar aqui, pessoal, enquanto, né, se vocês ainda não estiverem aprofundados em cálculo diferencial integral, a gente vai precisar só de alguns truques aqui, tá? Que eu vou começar com a derivada, né, do polinômio, tá? Então vamos supor que a gente tenha, né, a função t elevado a n, tá? A derivada de t elevado a n vai ser n que multiplica t elevado a n menos 1. Né? Essa derivada, tá? Se a f de t for constante, tá? Né? A gente tem que a derivada, né, de f de t é zero. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Se a tua função é constante, a derivada dela é zero. Né? Ou seja, a inclinação da reta vai ser zero. Né? Se a função for f de t, né, a derivada é 1. Se a função for f de t quadrado, a derivada é 2t, e assim por diante. F for igual a t elevado a 3, a derivada é 3t ao quadrado, e assim a gente generaliza para todo n. Né? Se f de t é t elevado a n, a derivada vai ser n, que multiplica t elevado a n menos 1. Tá? A derivada ela tem uma propriedade interessante, tá? Que ela é linear. Né? Então, a derivada da soma de funções é a soma das derivadas. Tá?
Se a gente pegar um polinômio geral, tá? De ordem n, né? A gente tem que a derivada dele vai ser um novo polinômio de ordem n menos 1, tá ok? Né? Então, por exemplo, aqui, né? Se eu pegar, né, essa minha função for 3t4 menos 5t ao quadrado mais 2t menos 7, tá? Então, a primeira derivada vai, desce o 4 multiplicando, né, vezes a função 3t, né, elevado a n menos 1, ou seja, vai ficar 4 menos 1, e assim eu vou proceder com as outras, tá? E a derivada da constante é sempre zero, né? E aí eu vou ter que a derivada, né, dessa função, né, vai ser 12t3 menos 10t mais 2, tá? A mesma coisa com essa outra, né, com esse outro exemplo aqui, tá? G de t é 6t3 mais 4t ao quadrado menos 8, né? Então a derivada vai ser, né, desce o 3 multiplicando, tá? Então vai ser 3 vezes 6 de t elevado a 3 menos 1, né? Aqui 4t2 vai ficar 2 vezes 4 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada de 8, 8 é constante, é zero, né? E a gente vai chegar, né, finalmente aqui que g' vai ser 18t ao quadrado mais 8t, tá? Então, vou fazer aqui um exemplo, né? Vamos supor que a gente conhece a posição de um objeto e ela é dada por essa função, né? 4t3 menos 6t2 mais 2t mais 1, né? Expressa em metros, né? Tá? A velocidade vai ser a primeira derivada, né? A velocidade vai ser a primeira derivada, então vai ser, né, a derivada de 4t3, desce o 3, 3 vezes 4 vezes t elevado a 3 menos 1, então vai ficar 12t ao quadrado, né, menos 12t mais 2, tá? E aí a gente tem agora, né, uma nova função, a velocidade instantânea, tá? E para você saber, né, para você saber o valor da velocidade instantânea, né, em outros instantes, você substitui o instante de tempo aqui. Então, por exemplo, no instante de tempo t igual a zero, a gente tem v de zero vai ser 12 vezes zero ao quadrado, menos 12 vezes zero mais 2, né? Ou seja, vai ser isso aqui fica zero, isso fica zero, vai ficar somente com 2 metros por segundo, tá? Então, por exemplo, no tempo t igual a 1 segundo, né? Então vai ficar 12 vezes 1 ao quadrado, menos 12 vezes 1, mais 2, né? Então vai ficar 12 menos 12, novamente, né? A velocidade instantânea aqui vai ser 2 metros por segundo, tá? Então, pessoal, como eu tinha adiantado, a aceleração é a taxa da variação da velocidade em relação ao tempo, né? Assim como a velocidade, que mede quão rápido, né, a posição muda, a aceleração mede quão rápido a velocidade muda, tá? E aí você pode escrever que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo, tá? A unidade no Sistema Internacional de Unidades, né, vai ser o metro por segundo ao quadrado, tá? Ela também é uma grandeza vetorial, né? Ela pode ser positiva, negativa ou zero, né? E um detalhe importante, tá? É que, confunde muita gente, que a aceleração negativa, né, ela não significa necessariamente que o objeto está ficando mais lento, tá? Né? Isso vai depender do sentido do movimento, né? Tá? Que a gente vai detalhar um pouco mais, né? Tá? Ela é definida dessa maneira, né? A variação da velocidade no tempo, né? E a aceleração instantânea é o valor da aceleração média, né, no limite que o intervalo de tempo vai a zero, tá? Então, retornando àquele problema que a gente tinha anteriormente, tá? Se a posição é dada, né, por essa função, a gente encontrou que a derivada da posição é a velocidade, né? Ou seja, a primeira derivada a gente encontrou isso daqui. Se a gente derivar mais uma vez, a gente vai encontrar a aceleração instantânea, né? Então, a aceleração vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo ou a derivada segunda, né, da posição em relação ao tempo, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ficar com 24t menos 12, né, que seria a derivada de 12t quadrado menos 12t mais 2. Né? Tá ok? E aí, de maneira semelhante, a gente pode, ela é uma função do tempo também, e a gente pode, né, aplicar, né, os valores do tempo, do instante de tempo, e obter o valor da aceleração instantânea. Né? Ok?
Então aqui a gente vai fazer, né, o processo inverso agora da derivada. Tá? A integral é a operação inversa da derivada. Né? Se a derivada decompõe uma função, né, na taxa de variação, a integral ela reconstrói a função original a partir dessa taxa. Tá? Então na figura aqui a gente vê a derivada, né, tem a função, né, a derivada é a inclinação da reta tangente e a integral é a área, né, sobre a curva. Tá? Então o que você vai fazer na verdade na integral é pegar cada pedacinho aqui, né, da curva, tá, desse intervalo de tempo dt muito pequeno, tá, e multiplicar, né, o valor da função nesse ponto aqui, você vai obter essa área. E aí você vai fazendo isso, né, em todas as regiões abaixo dessa curva. Tá? Isso vai te permitir calcular a área sobre a curva, que seria a integral. Tá? A derivada e a integral são operações, né, opostas, né, e elas juntas formam o teorema fundamental do cálculo, tá? Que é um dos resultados mais poderosos de toda a matemática. Tá? Aqui, como eu fiz também a derivada dos polinômios, eu vou fazer também a regra de integral dos polinômios. Né? A integral do polinômio, integral indefinida do polinômio aqui, né, de t e de n, né, dt, tá? A área sobre essa curva aqui vai ser t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante que vai ser determinada pelos limites de integração, ou seja, por onde começa a curva até onde termina a curva. Tá? Isso daqui vale para todo n diferente de menos 1. Quando n ele é igual a menos 1, tá? A gente vai ter essa integral aqui, integral de dt sobre t. Tá? E o resultado dela é o logaritmo natural do módulo de t mais a constante. Certo? Essa constante de integração vai ser determinada pelas condições iniciais do problema. Né? Tá? Então, a regra básica é a seguinte, quando n é diferente de menos 1, tá? Você sobe o expoente em 1 e divide pelo novo expoente. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, a integração desse polinômio, né, de 6t2 mais 4t menos 3, né, dt. Né? Então, você pode separar isso em três integrais, tá, e fazer cada uma separadamente. Né? A integral de 6t2 dt vai ser 6, que multiplica t elevado a 2 mais 1, que é 3, dividido, né, por 2 mais 1. Tá? Então, seria 6 vezes t a terceira dividido por 3, que vai dar 2t3. Tá? Aqui, integral de 4 t dt vai ser igual a 4, que multiplica t ao quadrado, dividido por 2, ou seja, né, 4 dividido por 2 dá 2, t ao quadrado. Né? E menos integral de 3 dt, né, vai ser integral de dt, ou seja, o t elevado a zero, tá? Então vai ficar t elevado a 1 dividido por 1, então simplesmente t vai ficar menos 3t, mais a constante de integração a ser determinada pelas condições de contorno do problema. Né? Ok? Esse procedimento de integrar, né, você usar as condições iniciais, é o que a gente vai fazer aqui muito na cinemática, tá? Com aceleração variável. Tá? A gente vai já ver alguns problemas aqui. A gente também tem, né, a integral definida. Né? Essa integral definida você usa quando você conhece o ponto de onde começa a curva até o ponto onde termina a curva. Tá? Então, a integral definida entre TI e TF, ela vai dar um número para a gente, não uma função. Tá? Ela vai dar um valor, tá? Um escalar, e não uma função. Ela é o cálculo da área sobre a curva entre dois instantes determinados. Tá? O método, né, é o seguinte, a gente encontra, né, a função primitiva através da integração indefinida, né, e calcula, né, o valor dessa função primitiva nos intervalos, né, da função, intervalo final e intervalo inicial. Tá? Então, no exemplo, né, a gente tem integral de 3t ao quadrado mais 2, quando t é igual a 1, tempo inicial é igual a 1 e o tempo final é igual a 3, vai dar para a gente t ao cubo mais 2t, né? E aí você calculando entre 3 e 1, vai resultar em 33 menos 3, que vai dar 30 metros. Né? Ou seja, esse é o número que dá o deslocamento do objeto nesse intervalo. Tá? Então ele é um número. Né? Certo? Aqui, né, a gente pode fazer a conexão, né, direta, né, com a cinemática. Tá? Vamos supor que a gente tenha que a velocidade ela é conhecida, é uma função do tempo. Tá?
a posição x ela pode ser obtida por integração da velocidade instantânea, de tal forma que a gente vai fazer o seguinte, né? Então, v é igual a dx dt, né? E aqui a gente vai fazer da maneira como Leibniz, né, um dos inventores do cálculo, ele fazia, tá certo? Ele tratava essas derivadas, tá, como se fossem quocientes, né? Então ele brincava que dx dt, tá, é como se fossem dois quocientes que você pode passar para um lado e para o outro, tá? Então eu posso escrever que como v é dx dt, então que dx então vai ser v dt, né? E aí agora eu posso aplicar a integração de um lado e do outro, tá? E vou ter que a integração de dx, né, da posição xi até a posição final xf, vai ser igual à integral de v dt, né, da posição inicial 0 aqui, tá, até da posição, desculpa, inicial não, o tempo inicial 0 aqui até o tempo final tf, tá? Onde xi aqui é o valor de x no instante, né, t igual a 0, tá? Integral de dx é o próprio x, tá? Aplicado de xf entre xf e xi, né? Isso aqui vai ser xf menos xi, que é a própria definição do deslocamento. Então, o deslocamento aqui vai ser a integral, né, de v dt nos limites, né, nos limites aqui do intervalo de tempo inicial até o intervalo de tempo final, tá? Então, o princípio é sempre o mesmo, né? Vou fazer aqui um exemplo, né? Supor que um objeto, né, tem velocidade 3t2 mais 2, né, metros por segundo, e a gente quer saber o deslocamento dele entre ti 1 segundo e tf igual a 3 segundos. Tá? Então, o deslocamento vai ser integral, né, de 3t2 mais 2t dt entre 1 e 3. Né? A integral de 3t2 mais 2 vai dar t3 mais 2t, né, aplicada, né, de 1 até 3. Né? Então, você vai aplicar aqui, substituir, né, t por 3 né, e subtrair da substituição de t igual a 1. Né? Então, vai ficar 3 ao cubo mais 2 vezes 3, menos 1 ao cubo mais 2 vezes 1. Né? Isso vai dar, né, fazendo a álgebra aqui, vai dar para a gente 30 metros. Né? Tá? A gente pode considerar aqui agora um outro exemplo. Vamos considerar um objeto cuja velocidade é dada pela função v igual a 17t mais 32t3, e a gente quer encontrar o deslocamento, né, no intervalo de tempo de t igual a 0 até o tempo final igual a 6 segundos. Né? E aí, aplicando a mesma regra novamente, a gente tem que o deslocamento, né, xf menos xi vai ser a integral de v dt no intervalo de tempo, né, específico, tá? Aplicando os valores da questão aqui, né, TI é 0, TF é 6, né? O valor de V aqui é 17t mais 32t ao cubo, né? A gente pode separar em duas integrais, né? Aqui vai ficar então o deslocamento 17t2 sobre 2 de 0 até 6 mais 32t4 sobre 4 de 0 até 6, né? Fazendo a álgebra aqui, a gente vai encontrar que o deslocamento desse objeto, né, vai dar coisa de 10.674 metros. Tá? E aí, obviamente, você pode usar a calculadora para esses cálculos. Né? A pessoa não só pode como deve. Né? Tá? Então, aqui, só para a gente resumir, né, derivar, né, x de t, ele vai dar v de t. Né? E derivar v de t vai dar a de t. Ou seja, derivar a posição vai dar a velocidade, derivar a velocidade vai dar a aceleração. No sentido inverso, se você integrar a aceleração, vai dar a velocidade, se você integrar a velocidade, vai dar a posição. Tá? A área, né, sobre a curva E de t é o deslocamento, e a área sobre a curva A de t é a velocidade da partícula, tá? A variação da velocidade da partícula. Né? Então, isso vai entrar na cabeça de vocês, tá? À medida que a gente for, né, fazendo mais exercícios. Né? Ok? Então, conhecida a relação, né, a gente pode voltar a aplicar a aceleração, né, diretamente no movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, a gente tem que a aceleração ela é zero. Tá? Ou seja, a velocidade não muda. Isso significa dizer, então, que dv dt é zero, né? O que confirma, obviamente, que ela é constante, já que a gente, né, conversou que a derivada de uma função constante,
ela é sempre zero, né? Então, se a velocidade é constante, a derivada dela é zero, que é a aceleração. Então, se a gente integrar a aceleração igual a zero, a gente vai obter a velocidade constante, tá? Né? E se a gente integrar v constante, a gente vai encontrar uma equação horária para x, tá? Mas vamos fazer aqui o caso geral, né? Então vamos supor que dv é a dt, né? A gente tem que, se a gente integrar, né, desse lado e desse lado, integrar dv da velocidade inicial até a velocidade final e do outro lado integrar a dt do tempo inicial até o tempo final, a gente vai encontrar que a velocidade vai ser igual à velocidade inicial mais a integral da aceleração que multiplica dt integrado de 0 até t, né? Essa relação, né, essa relação pode ser usada para obter também a posição, além da velocidade, né? Então, note que como dv é igual a dt, a gente também pode multiplicar, né, essa equação por dx, tá? De um lado e do outro, né? Mas dx, por sua vez, a gente já viu que ele é vdt, né? De tal forma que a gente pode multiplicar desse lado aqui, né? Vai ficar, né, dx, tá? Que multiplica dv, vai ficar v dv dt, né? E desse lado vai ficar, né, a dt, né, que multiplica dx. Então vai ficar a dx dt, tá? Aqui vai ficar dt de um lado, dt do outro. Você pode, né, cortar, tá? Como o Leibniz queria, né? E você vai ficar aqui v dv vai ser igual a dx. E aí aqui você pode integrar novamente, tá? Vai integrar v dv da velocidade inicial até a velocidade final e a dx da posição inicial até a posição final, né? Isso vai resultar que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes, né, a integral de a dx da posição inicial até a posição final, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, né? Vamos considerar um objeto, né, cuja aceleração aqui vale menos x, tá? A gente quer encontrar a velocidade na posição x, sabendo que a velocidade, né, na posição inicial, x igual a zero, valia v0, né? Então, a solução aqui é simples, é aplicar, né, a equação que a gente viu no slide passado, né? Substituindo a aqui por menos x, né? A gente vai encontrar, então, que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, menos duas vezes a integral de x dx, de 0 até a posição final, né? Então, fazendo, né, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, né? Aplicando de 0 até a posição final, isso vai ficar v0 ao quadrado menos xf ao quadrado, né? Que aí você, para encontrar a velocidade, né, final, você pode tirar a raiz, né, dos dois lados e vai ficar que a velocidade final vai ser a raiz de v quadrado menos xf quadrado, tá? Isso para o caso geral, né, que a aceleração ela tem um valor qualquer, tá? Mas para o caso do movimento retilíneo uniforme, onde a aceleração é zero, tá? Você tem que, como a aceleração é zero, né, a gente tem que, para a velocidade constante, a gente tem que a posição final vai ser a posição inicial mais a integral, né, de v dt aplicado no tempo inicial até o tempo final, tá? Como essa velocidade é constante, ela pode sair da integral, vai ficar só a integral de dt, né? Integral de dt é o próprio t, aplicado de 0 até tf, né, vai ter que a posição final vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade que multiplica, né, o tempo final, tá? Nesse caso em que, né, o tempo inicial é zero, né? Então, no movimento retilíneo uniforme, a gente tem que o gráfico, né, da velocidade, né, contra o tempo, ela é sempre uma linha horizontal, né? E essa linha horizontal, obviamente, ela não muda porque a velocidade não muda, tá? E a integral sobre essa curva aqui, de v em relação contra t, tá, vai ser justamente o deslocamento do objeto, tá? Vai ser ΔX, vai ser v que multiplica, né, ΔT, ok? Né? Nesse caso, né, o gráfico da posição em relação ao tempo é uma reta,
partindo de x0 até xf no tempo inicial 0 até o tempo final tf. Tá? Partem do mesmo ponto em t igual a 0, tá? Mas em sentidos opostos. Né? Vamos supor que o carro A ele está a 60 km por hora no sentido positivo e o carro B a 40 km por hora no sentido negativo. Tá? As equações horárias, então, vão ser, né, xa igual a 60t e xb igual a menos 40t. Tá? Num tempo t igual a 2 horas, a gente tem que a posição do carro xa vai ser igual a 60 vezes 2, que vai estar em 120 km, né, positivo, e de xb vai ser menos 40 vezes 2, vai estar em menos 80 km negativo. Tá? E aí a gente quer saber a distância entre os dois carros. Tá? A distância entre os dois carros vai ser o módulo de xa menos xb, tá? Que vai ser 120 menos 80, que vai estar uma distância de 200 km. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Tá? Vamos supor que a gente tem um carro A, que ele está inicialmente na posição x igual a 0, e ele anda com a velocidade de 80 km por hora. E aí você tem um carro B que ele parte da posição 240 km, né, positivo, tá, com a velocidade negativa, né, de 60 km por hora. E aí, né, a gente quer saber quando e onde eles se encontram. Né? Então a gente tem que as equações, né, para os dois carros, né, o xa vai ser 80t e o xb vai ser a posição inicial dele mais a velocidade inicial dele, que multiplica o tempo. Tá? A velocidade dele é menos 60. Né? E a gente quer saber que quando esses objetos vão se encontrar, tá? A posição que eles vão se encontrar é só fazer xa igual a xb. Né? Então, fazendo 80t igual a 240 menos 60t, vai ficar com 140t igual a 240, dividindo 240 por 140 vai dar a coisa de 1,71 horas. Né? Tá? E a posição do encontro, você pode usar esse tempo e jogar em qualquer uma dessas equações. Tá? Jogando aqui na equação para xa, né, vai ficar 80 vezes 1,71 e vai dar coisa de 137 km. Né? E essa seria a posição que os dois carros se encontram. Né? A gente podia fazer o mesmo exemplo, tá, graficamente. Né? Se a gente traçar, né, um gráfico da posição desses dois carros, né, o carro A partindo de 0, né, a uma velocidade de 80 km por hora, e o carro B partindo de 240 a uma velocidade de menos 60 km por hora, né, a gente ia desenhar essas duas semi-retas, e no ponto de encontro, né, a gente ia ter o tempo que eles vão se encontrar, tá? Né, aqui em cento e algumas coisas minutos, tá? Né? E a posição onde eles vão se encontrar aqui, né? Coisa de 120 quilômetros, tá? Como a gente, né, encontrou no exemplo anterior. Então, concluindo, pessoal, para fechar a aula, né, a gente tem que lembrar que o MRU ele tem uma velocidade constante, aceleração nula, e a equação horária dele é que a posição é igual à posição inicial mais a velocidade que multiplica o tempo. É uma função linear. Né? E aí, construindo o conceito de velocidade instantânea, né, como limite da velocidade média, quando, né, o intervalo de tempo vai a zero, a gente chegou, né, na relação da derivada, né, da posição em relação ao tempo. Né? A gente viu também que a derivada da posição dá a velocidade, a derivada da velocidade dá a aceleração. Né? E a integral faz o caminho inverso. Né? A área sobre a curva v de t dá o deslocamento, né? E aí toda a cinemática se resume a derivar e integrar funções de posição e aceleração. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver o movimento retilíneo uniformemente variado, né? E aí, nesse caso, a aceleração é constante, né? Diferente de zero. Tá? E aí a gente vai ver que já muda um pouquinho, né, as equações. Tá? É isso.